Boas, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui à página do Núcleo Frei Henrique. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema bastante importante, um tema que eu gosto muito de refletir, que é o tema o céu e o inferno, exatamente, né, sobre um item que existe neste livro, que fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Eu queria começar então a nosso bate-papo de hoje dizendo que neste livro, O Céu ou o Inferno, que poucas pessoas conhecem, que poucas pessoas se atrevem a ler, Allan Kardec traz para a gente várias reflexões, juntamente com a espiritualidade que o ajudou a escrever este livro. E uma das grandes conclusões que a gente tem ao ler este livro é que não, o céu e o inferno não são lugares físicos, como muitas pessoas conhecem ou como muitas pessoas foram educadas a acreditar. O céu não é um local que a gente, depois da morte, aquelas pessoas boazinhas, as pessoas que fizeram um monte de coisas bacanas nesta vida, vai para lá. E aquelas pessoas que não fizeram coisas boas, coisas bacanas, vai para um lugar mais ruim, né? O céu ou o inferno não são lugares físicos, como muitas pessoas acreditam. O céu ou o inferno são estados de espíritos, né? E o que que é esse estado de espírito? Ao longo do meu dia eu posso viver um céu e ao longo do dia eu posso também viver um inferno. O que que é viver um céu ao longo do meu dia? É fazer aquilo que Jesus pediu para que a gente fizesse, né? Que a gente amássemos uns aos outros. Quando a gente ama o nosso próximo, quando a gente ajuda o nosso próximo, quando a gente pratica a caridade, a gente sente um estado de espírito muito bom. Então, naquele momento, a gente viveu o céu na nossa vida, a gente viveu a graça de Deus na nossa vida. Da mesma maneira que quando a gente não entende esse ensinamento do Mestre Jesus, ao longo do nosso dia, a gente pratica coisas ruins, a gente brigou com o irmão, a gente maltratou alguma pessoa, a gente ofendeu alguém com palavras, com atos. E aí a gente não teve um dia bacana, a gente não teve um dia de graça na nossa vida. Então naquele dia a gente viveu um inferno, né, um estado de espírito de um inferno na nossa vida. Então céu e inferno não são estados físicos, eles são estados de espírito, tá bom? Então, boa noite, Dora Campos, que está nos acompanhando na noite de hoje. Boa noite, Ruth, sejam bem-vindos. E a todas as pessoas que estão se conectando neste momento para ouvir esta nossa palestra. Já que as pessoas já estão se conectando aqui conosco, eu vou pedir mais uma vez, neste momento, que a gente eleve os nossos pensamentos a Deus, então, e que a gente, neste momento, envolva todas as pessoas que pediram intervenção espiritual da falange do Núcleo Frei Henrique, as pessoas que pediram vibrações, as pessoas que pediram cirurgia espiritual, as pessoas que estão passando por tratamento neste momento. Vamos envolvendo essas pessoas nas nossas vibrações, envolvendo todos os nossos familiares, os nossos amigos, todas as pessoas que estão doentes do corpo e doentes da alma e que precisam de uma oração, de uma prece neste momento. Vamos envolvendo também todas as pessoas que estão nas linhas de frente dos trabalhos da Covid, dos trabalhos da pandemia. E vamos pedindo então permissão ao plano espiritual mais uma vez para que a gente possa falar em seu nome os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E nesse sentido, então, minha gente,
como eu estava dizendo no início, na introdução, antes da nossa prece, o céu ou o inferno são estados de espíritos e não locais físicos. No entanto, neste livro, O Céu ou o Inferno, o céu ou inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, existe um capítulo chamado Código Penal da Vida Futura. E o nome nos assusta, né? Código Penal da Vida Futura. O que que isto quer dizer, né? E é um código penal como se fosse o código penal que a gente conhece aqui, né? Oriundo aí do direito. As pessoas fizeram um ato errado, um crime, cometeu alguma coisa que está fora das leis humanas, vai pagar as consequências, né, conforme a gravidade do seu ato. E também existe um código penal que nos alerta em relação às consequências das coisas que fizermos aqui na Terra, o quanto que isso pode impactar a nossa vida lá do outro lado. Então, é um Código Penal da Vida Futura, ele é composto de 33 artigos. E eu não vou aqui, na noite de hoje, ler os 33 artigos para todos vocês, mas eu gostaria de destacar alguns que são importantes e que a gente possa tirar algumas conclusões a partir de tudo isso. O primeiro artigo desse Código Penal da Vida Futura está dizendo assim: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se despojou durante a vida corporal. Olha que coisa bacana, ó. Então, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual, então nós vamos sofrer do lado de lá as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Então, assim, eu sempre costumo dizer que do lado de lá, por exemplo, não tem bar, né? Então, se eu sou uma pessoa viciada em bebida, se eu sou um alcoólatra, por exemplo, e eu não consegui resolver esse problema enquanto eu estava aqui encarnado no corpo físico, na hora que eu desencarnar, eu vou sofrer todas as consequências deste vício do lado de lá. Porque do lado de lá, gente, não tem bar, não tem boteco, não tem cerveja. Então eu vou sofrer, né, as consequências deste meu vício que eu não consegui resolver enquanto eu estava encarnado. Por exemplo, se eu tenho uma mágoa muito profunda de alguém, né, nesta vida, nesta encarnação, nesse processo evolutivo, e eu não consigo resolver esta mágoa, na hora que eu desencarnar, eu vou sofrer as consequências desta mágoa do lado de lá. Então, o que está escrito aqui é justamente isso. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguimos resolver enquanto estávamos encarnados. O nosso estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de purificação e das nossas imperfeições. Olha que coisa bacana que a espiritualidade nos traz na noite de hoje como reflexão. Então, o convite é que a gente tente purificar no máximo que a gente puder a nossa alma enquanto estamos encarnados. Lógico que esse processo de purificação é algo que vai demorar muitas e muitas encarnações para acontecer, mas que a gente consiga criar consciência daquilo que está nos afastando da lei de Deus e que a gente consiga nesse momento caminhar mais próximo, né, do que Deus nos ensinou, do que Deus nos deixou como mensagem, do que Deus nos deixou como ensinamento. O segundo artigo deste Código Penal da Vida Futura diz assim: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação, assim como toda qualidade é uma causa de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Então, estar encarnado significa sofrer nesse planeta de provas e expiações. Faz parte do planeta de provas e expiações o sofrimento.
E aqui está escrito justamente isso, que cada vez que a gente tem uma imperfeição, isso significa que nós vamos ter um sofrimento. Então, todo sofrimento tem como causa alguma imperfeição pretérita que a gente não conseguiu resolver numa outra vida, mas na sua grande maioria são imperfeições que nós estamos mantendo e adquirindo nesta encarnação que nós estamos. Então, a espiritualidade nos convida a lapidar cada vez mais as nossas imperfeições, porque a cada vez que essas imperfeições se transformam em qualidade, nós vamos atenuando o nosso sofrimento. E aí, no item 3 deste Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec e a espiritualidade nos diz assim: não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inestimáveis, e nenhuma única boa qualidade que não seja fonte de gozo. A soma das penas é assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos está na razão da soma das suas qualidades. Então é mais ou menos assim, né? A gente chega lá no plano espiritual, eles têm lá o nosso prontuário médico, né, de todos os nossos sofrimentos, e eles também têm o nosso prontuário de todas as nossas qualidades, de todos os nossos, é, de todas as coisas boas que nós temos dentro de nós. E aí eles vão olhar lá, né? Ó, você tem tudo isso de imperfeição, você tem tudo isso de qualidade, então a tua balança está totalmente desequilibrada, você ainda vai continuar sofrendo por conta disso. Na hora que a gente conseguir, né, equilibrar sofrimentos e qualidades, imperfeições e qualidade, nós vamos sofrer menos. Na hora que nossas qualidades estiverem acima das nossas imperfeições, nós vamos sofrer menos ainda. E assim que as coisas vão acontecendo no plano espiritual e na nossa vida. É, e aí, neste item ainda que eu estava lendo, que é o item 3 do Código Penal da Vida Futura do livro Céu e Inferno, tem um exemplo que diz assim: a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a alma que só tem 3 imperfeições. Quando essas 10 imperfeições não restar nenhuma delas ou metade, a pessoa sofrerá menos. E quando não lhe restar nenhuma, será perfeitamente feliz. Lógico que esse processo de ser perfeitamente feliz é um processo que vai levar muitas e muitas encarnações, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. A espiritualidade nos diz que a felicidade plena não é deste mundo, mas que a felicidade plena só vai acontecer quando a gente chegar lá no planeta feliz, lá no planeta puro. Enquanto isso, nós vamos ter que lidar com as nossas imperfeições, lapidar essas imperfeições, transformá-las em qualidade, para que a gente possa evoluir, né? Encarnação após encarnação, evoluir dia após dia, para que um dia a gente possa chegar aonde Deus nos prometeu que todo mundo estará e nenhuma ovelha se perderá ao longo deste caminho. E aí nós temos a quarta, né, questão, o quarto artigo nesse livro, né, O Céu e o Inferno, que está escrito assim: em virtude da lei do progresso, toda alma tendo possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo os seus esforços e sua vontade, resulta daí num futuro, resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. E isto é bacana dizer, porque o nosso futuro só pertence a Deus, mas a gente pode construir no dia de hoje o nosso futuro que vai ser amanhã. Então, no dia de hoje, nós estamos construindo o nosso futuro. A cada bem que a gente faz, é uma luzinha que acende lá no céu, né? A nosso favor. E se a gente faz muito mais bem do que mal, a gente está lapidando muito mais as nossas imperfeições. Então, numa outra encarnação, nós vamos sofrer muito menos. É isto que é bacana do Espiritismo, né? Que a lei do progresso, na verdade, é a lei da nossa responsabilidade, porque eu sou responsável pelo meu progresso, pela minha evolução, pode minimizar os nossos sofrimentos em outras encarnações.
Deus não repudia nenhum de seus filhos. Deus recebe todos os seus filhos à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. E no artigo 5º está escrito assim: estando o sofrimento vinculado à imperfeição, como gozo à perfeição, a alma carrega em si seu próprio castigo em toda parte onde se encontra. Não é preciso para isso um lugar circunscrito. O inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas bem-aventuradas. Olha que coisa bacana o que está escrito no item 5 deste Código Penal da vida futura. É aquilo que eu disse logo no começo. O céu ou inferno não é um estado físico, não é um lugar, né? Porque em todos os pontos que existirem almas sofredoras, existirá o inferno, assim como em todos os locais que existirem almas bem-aventuradas, existirá o céu. E eu posso ter o céu ou o inferno, né, ao longo do meu dia, várias vezes, como está escrito ao longo deste livro. No item 6 deste livro, a gente tem assim: o bem e o mal que se faz são produtos das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se é capaz de fazer é então um resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a sua vida terrestre. Olha que coisa forte que está escrito aqui. Porque assim, não fazer o bem, porque eu não tenho conhecimento de tudo isso, porque eu sou ignorante, tem um peso. Mas na hora que eu entendo, conheço a verdade, sei o que é certo, sei o que é errado, tenho consciência de tudo isso, e eu deixo de fazer o bem porque eu estava com preguiça, porque eu estava cansado, porque hoje, eu vou assistir a novela, hoje eu vou assistir o Netflix. Deixar de fazer o bem com consciência que está deixando de fazer o que é o certo, também vai arcar com consequências na vida futura. É isso que está escrito aqui, ó. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve não só sofrer por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a sua vida terrestre. Ler o Código Penal da vida futura nos compromete, né? É algo que nos deixa cada vez mais preocupados com a nossa missão, com a nossa vida, com a nossa jornada, porque a gente precisa estar sempre vigilantes e sempre atentos, né? E nunca perder uma oportunidade de fazer o bem. Eu sempre digo, né, que eu encontro pessoas na rua e as pessoas me pedem dinheiro. E aí a gente fala assim: eu não tenho dinheiro para dar. Gente, porque você acha que aquela pessoa naquele momento vai comprar droga, vai comprar uma bebida alcoólica? A questão é assim: faça o bem. Se o seu coração disse que você tem que ajudar, ajude aquela pessoa. E aí, se ela usou o dinheiro que você deu para fazer coisas erradas, ela que vai arcar com as consequências daquilo depois. Mas você não deixou de fazer o bem. Bateu na sua porta uma pessoa, pediu comida, né? Gente, ajuda, né? Ajuda. A gente está vendo aí na televisão uma situação muito triste de um senhor que foi numa casa, pediu um prato de comida e a senhora deu um prato com um pouco de arroz misturada com ração de cachorro, né? Olha que coisa triste que aconteceu. A pessoa teve a grande oportunidade de fazer o bem, mas desperdiçou fazendo uma maldade muito grande, né? Olha que coisa triste que a gente está vivendo neste exato momento. E aí, no item 7 do Código Penal da Vida Futura, está escrito assim: o espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que sua atenção, estando incessantemente concentradas na consequência desse mal, ele compreenda melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. E neste livro, né, O Céu ou o Inferno,
vai descrevendo 33 outros artigos que nos comprometem com a nossa vida futura, né? E a grande lição que a gente tem a tirar de tudo isso é que o sofrimento está vinculado às nossas imperfeições. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta de cada indivíduo. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições, pelo efeito de sua vontade, pode poupar de si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Este é o grande ensinamento que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Esse é o grande ensinamento que Kardec nos trouxe juntamente com a espiritualidade. E é este ensinamento que eu gostaria de deixar aqui para que todos possam, né, refletir. Que todo sofrimento causa uma imperfeição e que nós vamos ser cobrados futuramente pelo bem que deixamos de fazer e pelo bem que não fizemos. Eu estou deixando aqui nos comentários desta palestra o link dos 33 artigos do Código Penal da Vida Futura para que todos possam ler oportunamente quando quiser. E assim eu vou encerrando aqui a minha palestra, a minha participação na noite de hoje, agradecendo a todos que se conectaram aqui mais uma vez conosco, a todos que permitiram que a gente entrasse aí na sua casa, no seu lar, para que a gente pudesse passar mais uma vez alguns ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Eu termino com uma frase que a Camila escreveu aqui, né? Temos que agir como gostaríamos que fizessem com a gente. Exatamente isso, né? Nós temos que fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, tá? Então vamos encerrando a nossa palestra, elevando os nossos pensamentos a Deus, fazendo o nosso momento de oração, as nossas vibrações particulares e pedindo que a espiritualidade nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, gente, pela oportunidade mais uma vez. Até uma outra ocasião, tá bom? Abraços fraternos a todos.